Senhoras e senhores, com a palavra a ministra de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo. Bom dia. Bom dia, gente. Vou falar com vocês igual eu falo com as crianças. Gente, tá bom? Bom dia. Excelentíssimo senhor presidente da República, nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva, na pessoa de quem eu cumprimento a todos e todos, ministros, ministras e autoridades presentes. Faço aqui uma saudação especial à Janja. Eu quero saudar, não está aqui, mas a deputada Gleice Hoffmann, a Benedita da Silva e a ministra Carmen Lúcia, que foram mulheres que na primeira hora que eu cheguei aqui em Brasília, no desespero, seguraram a minha mão, me acolheram e não soltaram a minha mão. Eu cumprimento senhoras e senhores, senadores, senadoras, deputadas, deputados, prefeitos, prefeitas, vereadoras e vereadores presentes, a todas as equipes dos ministérios e dos órgãos da Presidência da República. Em especial, quero cumprimentar a equipe do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Equipe guerreira, presidente. Equipe guerreira. Está segurando na mão essa luta e o Ministério. As educadoras, eu sou professora, não vou deixar de saudar, as educadoras, educadores, estudantes, militantes dos partidos políticos e dos movimentos sociais emancipatórios, movimento negro, que lutam por um Brasil democrático, as sindicalistas, aos sindicalistas e demais coletivos de luta democrática, a minha família, gente, a quem cumprimento na pessoa da minha mãe, Dona Maria Antônia, de Conceição Evaristo, das minhas irmãs, Mara, Boemi, Marlantes, minhas filhas, Marina, Mariana, minha sobrinha Tainá Issuiá, minha filha do coração, Estefânia, meu genro que está ali, Júnior, meu cunhado. Presidente, você sabe, né? Família, aqui é só um pedacinho. Família, assim, quilombola. E em nome, eu saúdo também a minha mãe espiritual, que me leva nessa caminhada, que é a Ialorixá Carmen Holanda. Em nome dela também eu cumprimento todas as autoridades religiosas, das mais diferentes religiões que estão presentes aqui. E em nome de todas as pessoas presentes nesse auditório, tão plural e diverso, eu saúdo o povo brasileiro. Faço essa saudação, se todos me permitem, porque acredito ser a vocação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania cuidar da diversidade do nosso país, contribuindo para a vida digna de cada brasileiro e brasileira. E me veio ao coração uma música, que eu adoro música, adoro samba, do nosso genial Cartola, que ele canta: alvorada lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente dissabor. Os versos apontam a utopia que persigo, uma sociedade democrática em que no lugar do sofrimento, da tristeza e da opressão, coloquemos a alegria das crianças, a alegria das infâncias. Hoje é dia de Cosme e Damião, que essa alegria nos invada. Como nos ensina o filósofo
francês Gilles Deleuze, o poder autoritário requer corpos tristes. O poder autoritário necessita da tristeza, porque consegue dominá-la. A alegria das crianças. Portanto, é resistência, porque ela não se rende. A alegria, como potência de vida, nos leva a lugares onde a tristeza nunca nos levaria. Recebi o honroso convite para fazer parte do seu governo, presidente Lula. E tomo posse como ministra, sem perder de vista que a minha maior credencial é ser uma pessoa absolutamente comum. Ser uma mulher preta, professora, assistente social, vinda da cidade de São Gonçalo do Pará, do interior de Minas Gerais e de Belo Horizonte, a cidade que me acolheu, de uma família chefiada por uma mulher negra e professora, e que com a morte precoce do meu pai, que foi pracinha, cuidou das 4 filhas com um sonho, uma mulher e um sonho, que todas as filhas pudessem estudar. O senhor me delega um desafio gigantesco, coordenar o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. E a primeira pergunta que a gente faz é, afinal mesmo, o que são esses tal direitos humanos? Não é? Por quê, presidente? Porque, infelizmente, na nossa sociedade brasileira, muita gente, tem uma concepção de que direitos humanos é uma coisa de quem defende bandido, não é? E aí a gente tem um desafio, porque um desafio fundamental para a gente construir a ação desse ministério, porque a gente precisa entender a tensão entre afirmação e negação dos direitos humanos. No cenário global, a gente enfrenta uma nova investida do capital que aposta na segregação social, racial e ambiental para legitimar a opressão e o extermínio de milhões de pessoas comuns, como eu, que diante do horror da fome, da peste, da guerra, não sabem a quem recorrer. É por isso que a nossa tarefa é dialogar e disputar o próprio sentido dos direitos humanos. Tem uma palavra, presidente Lula, que vem da filosofia africana, Ubuntu, que significa humanidade para todos. O termo, ao mesmo tempo que reafirma a beleza de cada um ser o que se é, chama a atenção para o entendimento de que só alcançamos a plenitude como indivíduos na coletividade. Eu sou porque nós somos. E essa talvez seja a maior vocação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Humanidade para todos. Direito à vida, à liberdade, à educação, à saúde e ao trabalho. Direito à memória e à verdade. Durante muito tempo também, nós trabalhamos a ideia de direitos humanos, inspirada na Revolução Americana e na Revolução Francesa, oficializados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU no século XX. Esse é o nosso marco. É por aí que a gente começa a conversar sobre direitos humanos, pensados a partir dos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. Mas eu quero acrescentar que para nós, que fazemos parte do Sul global, a inspiração de uma das mais importantes revoluções da história, que fica esquecida, a Revolução Haitiana. Ela foi a primeira, talvez, a única, que enfrentando justamente o exército francês, herdeiro daquela revolução, que conjugou a luta racial, republicana e anticolonial. E até hoje, o povo haitiano sofre as consequências desse desafio ao poder colonial. Nosso desafio no Brasil, ele segue praticamente o mesmo. Afirmamos um Estado e uma sociedade efetivamente republicana,
com direitos iguais para todas as pessoas. Uma sociedade que supere a perversidade do racismo em todas as suas formas de legitimar a opressão e o extermínio de milhões. Uma sociedade que reconheça a potência dos saberes, vivências e experiências do nosso povo, de nossos ancestrais e de nossas comunidades tradicionais. Eu queria acrescentar também uma outra inspiração de busca de liberdade, igualdade de direitos. E essa é nossa, construída em terras brasileiras e exemplo para todos nós. O Quilombo de Palmares, considerado o maior quilombo das Américas, liderado por Zumbi e pela forte atuação de Acotirene e Dandara, mulheres de luta, foi uma das maiores e mais organizadas comunidades de resistência à escravidão, construída por nossos ancestrais africanos e africanas e seus descendentes do Brasil colonial. Por isso mesmo, é chamado de República de Palmares. Essas duas experiências do passado reverberam no presente das lutas das periferias, quilombos, aldeias indígenas, dos sem terras, dos sem teto, e devem nos guiar como inspiração à construção de um projeto de sociedade centrado na dignidade plena. O Nego Bispo já deixou a palavra. No dia em que os quilombos perderem o medo das favelas, que as favelas confiarem nos quilombos e se juntarem às aldeias, todos em confluência, o asfalto vai derreter. Portanto, o Ministério dos Direitos Humanos, dedicado a cuidar especialmente das pessoas mais vulneráveis do mundo social e estimular a convivência na diversidade. Implementar um plano de ação que tenha como premissa a valorização das potências das populações das periferias, favelas, comunidades urbanas e do campo, que pavimentam os caminhos de um futuro, de um Brasil sem fome, sem miséria, sem racismo, sem machismo, sem capacitismo, sem LGBTQI a mais fobia, sem etarismo, porque nós precisamos cuidar dos idosos. Para nós, direitos humanos não é um termo retórico. Ele só tem sentido se for materializado na vida cotidiana das pessoas comuns, como eu e como muitos que vieram aqui me dar um abraço nesse dia. Precisamos criar políticas que estimulem a convivência, a solidariedade e, acima de tudo, o cuidado mútuo e comunitário. Nesse sentido, eu queria trazer aqui uma ideia, a ideia da família. Eu pensei muito, presidente, onde é que a gente precisa amarrar isso? Porque eu quero dialogar especialmente, vou dizer, com a população brasileira, aquela que para ela parece que essa palavra direitos humanos parece não fazer sentido nenhum, né? E aí eu pensei muito que num segmento da sociedade, são mulheres empobrecidas, mulheres negras, as mulheres chefes de família, que é o maior recorte da nossa população. E o que é que para a gente faz sentido, né? Nesse sentido, para nós faz sentido as nossas famílias, em suas diferentes formas, porque a gente precisa sentar nas nossas famílias. A gente quer casa, a gente quer que nossas crianças não passem fome, a gente quer acesso à educação, a gente quer ter a unidade de saúde funcionando bem. A gente quer, presidente, que o Estado brasileiro olhe para nós e nos cuide, mas também entenda que a gente tem potência, que a gente tem capacidade. Nós queremos poder empreender na favela, queremos ter financiamento público para a gente poder tocar nossos negócios. Então, cuidar dessas mulheres, dessas famílias, é uma tarefa fundamental, que quando a gente cuida delas, a gente cuida do conjunto da sociedade. E essa é uma tarefa de um governo liderado pelo Partido dos Trabalhadores, que o senhor é o nosso líder, que nasceu com o compromisso, acima de tudo, de construir uma democracia radical, com base na nossa história, na força do nosso povo e nos valores fundamentais da dignidade, igualdade e solidariedade.
E para quem diz que esse ministério tem desafios demais, eu respondo com Guimarães Rosa. Todo caminho da gente é resvaloso, mas também cair não prejudica demais. A gente levanta, a gente sobe e a gente volta. O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania está de pé, está vivo. Temos tarefas concretas e muita coisa por fazer. Mas eu vou encerrar aqui, e para encerrar bem também encerro com o samba da nossa dona querida Ivone Lara, que chama a gente para dizer: força da imaginação, vai lá, além dos pés e do chão, chega lá, o que a mão ainda não toca, coração um dia alcança. Nós chegamos até aqui, presidente, e vamos em frente com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Salve o MTHC, salve nosso governo, presidente Lula.